Bom, gente, eu demorei um pouquinho, né, para vir aqui falar sobre esse assunto. Tava esperando os ânimos se acalmarem aí, né, depois do primeiro turno, mas eu acho que é daqui para pior, né? Então, vim aqui logo falar com vocês sobre o que eu penso, né, sobre como funcionou cada governo, né, na educação e na economia, que são as áreas aqui relacionadas ao que eu falo aqui diariamente, né? A educação é uma das minhas prioridades, né? Tanto é que lá no meu perfil está escrito educação. Você entra no meu Instagram, a primeira coisa que está escrito é educação. Então, eu sou super a favor da educação, né? E eu ensino aqui educação financeira, né? Então, a economia é completamente relacionada à educação financeira. Então, é sobre isso que eu estou falando aqui hoje. Lógico que relacionado à pauta política, que assim como a educação financeira não é ensinado na escola, né? Então as pessoas não sabem o que é um vereador, a diferença de um vereador para um deputado, não sabe qual é o objetivo do presidente, não sabe qual é o objetivo do Congresso, mas mesmo assim nós temos que votar, né? Assim como o dinheiro, né? Nós temos que usar o dinheiro, mas nós não fomos ensinados a multiplicar ele, cuidar dele. Nós não fomos ensinados a administrar o nosso dinheiro, né? Então, eu vou começar falando aqui sobre educação e sobre orçamento na educação, né? Os governos de esquerda, né, principalmente o PT, que é o que a gente mais tem experiência aí, eles tentam relacionar a quantidade de orçamento, que é a quantidade de dinheiro, a uma entrega melhor ou pior na educação. E não é necessariamente assim que funciona, gente, porque o que eu falo aqui sempre é que não importa a quantidade de dinheiro que você tem, isso não é mais importante. Importa como que você vai usar aquele dinheiro, qual vai ser o seu comportamento de acordo com aquele dinheiro. E o que acontece no Brasil, né, na administração do dinheiro do Brasil, é que é tudo feito através de lei, é tudo muito engessado. Então, muitas vezes, você precisa ali fazer um corte para um dinheiro que está indo por o ralo. Isso não significa que você está precarizando a educação, que você está fechando escolas, que você está deixando de pagar professores. Muitas vezes é só um ajuste que você precisa fazer para administrar melhor aquele setor, né? Então não vai ser um orçamento grande ou um orçamento pequeno que vai determinar ali a prioridade que você dá para aquilo, né? O que vai determinar são seus comportamentos, os seus atos, né? E principalmente o resultado que você entrega, né? E o PT na educação, ele entregou um resultado muito pior, né? A nossa educação, índices de PISA e etc., eles diminuíram bastante, eles diminuíram muito, né? Então, para vocês verem como o orçamento não é tão determinante assim, né? Eu vi também, além dos questionamentos de corte de educação, eu vi questões sobre cortes de violência contra a mulher. Corte no orçamento para combate de violência contra a mulher. O governo Bolsonaro foi o governo que mais prendeu feminicidas, né? Homens que matam as mulheres só por elas serem mulheres, né? Então, olha o resultado que o governo entregou. Mesmo cortando, mesmo reduzindo o dinheiro que era investido. Será que esse dinheiro estava sendo usado lá de forma correta? Essa pergunta que a gente tem que fazer quando a gente vê uma mãe. Outra questão também relacionada, né, ao orçamento é o teto de gasto. Se você é contra o teto de gasto, você tem que ter consciência que você é a favor de pagar mais imposto. E, gente, hoje a média aí de imposto, né, que nós pagamos para o governo é mais de 60% do que a gente gera de renda.
a gente já paga muito imposto. Se a gente não tiver um controle desse dinheiro, a gente vai continuar pagando mais impostos e cada vez mais isso vai aumentar. E o único governo que eu vi reduzir impostos, tá? É diferente. Reduzir impostos é diferente de dar subsídio. Qual é a diferença? Dar subsídio, você escolhe uma empresa, você escolhe um setor para desonerar aquele imposto dele, né? E aí ele tem, aquela empresa ou aquele setor tem a opção de repassar isso para o consumidor final ou não. Ele controla o preço dele, então ele vai repassar se ele quiser ou não. O único governo que realmente reduziu impostos foi o governo Bolsonaro. A gasolina, o imposto de ICMS foi reduzido por lei. Durante o início, do primeiro governo Lula, a gente viu essa política de subsídio para muitas empresas. Isso é muito ruim para a economia, principalmente para os pequenos empreendedores, porque geralmente quem ganha o subsídio são empresas já grandes que não necessariamente precisam daquela ajuda, né? E quando você vai lá no imposto e diminui por lei, todo mundo ganha. É uma medida muito mais democrática do que uma medida de subsídio, mas é uma medida muito mais difícil de fazer, porque você precisa do Congresso do seu lado, né? Quando você é o presidente, você precisa daquela aprovação do Congresso. E o Bolsonaro, em vez de tomar atitudes, né? Como muitas pessoas falam que ele reduziu os impostos só por causa da eleição, seria mais fácil, se fosse isso mesmo, ele reduzir através de subsídios, como o Lula fez. Mas não, ele foi lá no Congresso para virar lei. Entendeu? E eu não tô falando da pessoa, Bolsonaro, e da pessoa Lula. Eu tô falando do governo, A gente, no governo Bolsonaro, a gente tem pessoas técnicas, pessoas que sabem como fazer, pessoas que sabem o que dá certo, No governo Lula, a maioria dos ministros que a gente eram ministros vindo de coalizões, Ministros que apoiaram ele durante a campanha, apoiava ele dentro do Congresso, então ganhavam cargos, para estarem ali, para terem poder, para ter uma pasta de orçamento, Porque voltando a falar de orçamento, os ministérios, eles têm pastas de orçamento. Então, de acordo com o seu poder ali sobre aquela pasta, você vai administrar ali aquele dinheiro da forma que você acreditar, Então, o governo Bolsonaro, tendo ministros técnicos, eles utilizavam esse orçamento melhor. Qual foi o resultado disso? Nós tivemos lucro em praticamente todas as estatais, nas principais estatais, Nós tivemos lucro, coisa que no governo, do PT, a gente tinha muito prejuízo, E nem entrando no mérito de corrupção ou não, a gente tinha uma má administração das estatais no governo Lula. E as estatais, gente, elas são utilizadas com o nosso dinheiro, dos nossos impostos. Então, nós temos que prestar atenção nisso, entendeu? O governo Bolsonaro deu lucro para as estatais, o governo Lula não. E aí, gente, entrando numa pauta aí mais macroeconômica, o governo Lula, o cenário mundial que existia naquela época era um cenário de completo crescimento mundial. Nós tínhamos como principal cliente, como temos até hoje, a China, que crescia ali mais de 20% ao ano. A galera que era do interior da China começou a ir para a cidade e aí começou a consumir mais. E a gente sempre vendeu muita comida para a China, E hoje o cenário é completamente diferente. Depois de pandemia e agora guerra, os países não conseguiram ainda se recuperar como o Brasil conseguiu.
apesar de tudo isso, de tudo que está acontecendo na Europa, na China, né, na Rússia, o Brasil conseguiu agora, estamos caminhando, né, para o segundo ano de superávit. O que significa isso? Significa que está sobrando dinheiro. O Brasil está conseguindo pagar as contas todas e ainda está sobrando um dinheirozinho ali para investir, né? E no governo Lula, né, o que era feito com esse superávit, né? A gente via uma política, investimentos em outros países, como, por exemplo, foram construídos aeroportos na África, foram construídas refinarias na Bolívia, que depois nós perdemos. Tudo isso foi feito com nosso dinheiro via BNDES e não trouxe benefício nenhum para a nossa população. Diferente do governo Bolsonaro, que investiu na nossa infraestrutura, melhorou as nossas estradas, levou água para onde não tinha, terminou muitas obras dos governos anteriores, né? Investiu nos nossos aeroportos. Pode não ser ainda a maravilha que a gente gostaria, né? Mas teve esse investimento, teve investimento nas nossas ferrovias, no nosso porto, entendeu? Então, hoje, a gente vê esses investimentos beneficiando a nossa população, né? Porque é feito com o nosso dinheiro. Não beneficia outros países, né? Beneficia a gente. E a gente ainda consegue dar mais possibilidade de uma industrialização, dar mais emprego. Hoje o emprego ele já supera antes da pandemia, o que acontecia antes. Para você ver como a nossa economia, ela está no caminho certo, né? E muito por isso que o governo Bolsonaro, ele teve possibilidade de aumentar, né, aquilo que era o Bolsa Família e aumentar por um auxílio de R$600. Porque existe muito dinheiro, só que o dinheiro era mal administrado, né? Quando você coloca profissionais sérios para administrar esse dinheiro, o dinheiro começa a sobrar, né? E aí você tem a possibilidade de fazer o pagamento dos mais pobres, né? Dos que não conseguem gerar renda. Você tem capacidade de fazer investimento em infraestrutura, por exemplo, a infraestrutura digital que foi feita no governo, né? Hoje o Brasil ele foi um dos principais países que conseguiram dar o auxílio de forma correta. Pode ter tido, né, um erro ou outro, mas não tem comparação com um cheque que foi emitido nos Estados Unidos, entendeu? Que é a maior economia do mundo. Ela pagou auxílios através de cheque, sabe? A gente teve ali uma interação digital muito grande que serviu para vários serviços do governo. Você hoje não precisa ficar em fila para fazer várias coisas do governo. Isso possibilita não só uma redução de custo, mas um aumento da produtividade do servidor público, né? O servidor fala tanto que o governo Bolsonaro não reajusta os salários, mas para você reajustar o seu salário, para você ganhar mais, você precisa ter maior produtividade. E agora existe essa possibilidade, porque em vez de ficar fazendo coisas manuais ali, aquele atendimento ao público que existia antes, os servidores vão ser melhor utilizados dentro das repartições, porque o primeiro atendimento a população já consegue fazer online, né? Pode não ser aí a maravilha, né, de que um serviço que a gente tenha no Nubank da vida, que é um lugar que tem um serviço muito bom, pelo menos eu acho, mas já é um começo, entendeu? É muito melhor do que era antes. Você ter que ir para fila de uma caixa econômica, você ter que enfrentar fila de repartições públicas, entendeu? Então, hoje, a digitalização dos serviços públicos representa um ganho para a nossa população muito grande, né? E isso tem que ser considerado, né?
Além disso, a gente teve também o marco da liberdade econômica, que fica mais fácil de você abrir sua empresa. Você não precisa mais esperar tanto tempo pelas suas certidões, pelo seu alvará. Você consegue ali abrir sua empresa, começar a prestar o seu serviço e aos poucos você vai regularizando, né, a sua situação em cada repartição pública, né? Porque antigamente a pessoa, para abrir uma empresa, ela precisaria ali de umas 10 certidões, né, de Anvisa, de prefeitura, de bombeiro, e aquilo impossibilitava ela de começar, né? E eu falo tanto daqui da importância da gente começar, né? O governo Bolsonaro deu essa possibilidade de você começar, né? Diferente do governo Lula, que tentou estimular a economia, né, através de crédito. E, gente, o crédito, ele só é bom para o banco, né? Quem toma crédito, né, a pessoa física que toma crédito, ela contrai dívidas. Essas dívidas, é a forma do banco se remunerar. Então, crédito, gente, não é bom para a pessoa física. Hoje, no Brasil, nós somos 80% de endividados. Entendeu? Quem adora isso, quem gosta muito disso é o banco, que está ali com a sua remuneração em dia, né? No governo Bolsonaro, tirou muito dinheiro do banco, sabe como? Através do Pix. Antigamente, a gente precisava pagar R$13 ali a cada transferência que a gente fizesse, né? Hoje, através do Pix, isso é gratuito, online. Então, isso trouxe benefício para a nossa população em geral. Não traz benefício para um grupo específico, mas traz um benefício geral, comum. E um benefício, gente, de longo prazo, que é o que eu mais falo aqui, né? Que o importante é que a gente tem que se planejar a longo prazo. E para terminar isso aqui, né, que eu acho que é o item mais importante, é que o governo Lula não apresentou um plano de governo. A gente não sabe o que esperar. Eu não acredito que a gente vire uma Venezuela, né, pelo nosso tamanho, mas a gente pode muito facilmente virar uma Argentina e ter a nossa inflação aí de 90% ao ano. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, né? A partir do momento que a pessoa não expõe o plano de governo dela, o que a gente vai estar ali exposto, né? A gente está assinando um cheque em branco. A gente não sabe o que vai acontecer. Por que a educação financeira é um conceito aí tão novo, né? O conceito de planejamento financeiro é um conceito novo. Porque anos no Brasil nós vivemos o descontrole fiscal. A gente não viveu isso, minha geração não viveu isso, mas os meus pais viveram. De manhã o feijão era R$5, à noite era 30. Entendeu? Então é isso que a gente não quer que aconteça mais. É esse o problema de você ter um descontrole fiscal, ter um governo que gasta mais do que o país produz. E nós já vimos isso acontecer em outros governos, né? E o PT, ele caminhou muito para isso acontecer. Então, quando falam do impeachment da Dilma, que foi golpe, que tralalá, não, foi um respiro da nossa economia. A nossa economia estava indo ladeira abaixo. E o nosso Congresso, né, fez alguma coisa, legalmente ou não, tá? Não tô entrando nesse mérito, mas para salvar a nossa economia, porque sem a nossa economia a gente não faz nada. Se a nossa economia não andar bem, a gente não aumenta os repasses para as universidades, a gente não paga auxílio emergencial, a gente não faz nada. Tudo bem? Então, gente, eu fiz esse vídeo em caráter informativo, né, das principais manchetes que a gente vê aí em forma de briga, né? Minha ideia não é ofender ninguém, minha ideia não é brigar com ninguém. Eu, graças a Deus, acho que nunca
perdi uma amizade por causa de política. Eu tenho muitos amigos de esquerda. Eu estudei em faculdade pública, estudei em 3 faculdades públicas. Eu sei como funcionam as coisas lá dentro. Inclusive, se a gente quiser conversar mais sobre isso, a gente pode conversar também. A minha opinião é essa, entendeu? Eu acredito nisso, eu acredito num desenvolvimento, eu acredito num melhorar, entendeu? Não importa onde você tá, não importa se você é assalariado, não importa se você é funcionário público, isso não importa, não importa se você recebe auxílio emergencial. Todos nós somos capazes de chegar onde a gente quiser. É só ninguém atrapalhar, né? Nós devemos ser responsáveis pelas coisas que a gente faz, né? Principalmente pelo nosso voto, por dizer quem vai representar a gente e repensar se realmente aquela pessoa que está representando a gente, se realmente ela está de acordo com o que a gente acredita, tá? Esse é o meu grande questionamento aqui. Muito obrigada para todo mundo. Tchau!